Tá gostando? Galera, eu não tinha intenção de fazer uma série, mas ficou tão legal que eu falei assim, cara, vou fazer logo uma série. Então eu já fiz de neuro, não sei se você já viu, veja. Já fiz de néfron. Não vou fazer cardíaco nem respiratório não sei, vou ver. Mas estou fazendo agora digestiva, digestório aqui e bora lá, que tem muita coisa. Você já sabe, né? Não precisa falar nada, né? Você já sabe o que tem que fazer aqui embaixo? Já sabe? Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Galera, o sistema digestório, ele é muito grande, cara, ele é gigante. Você fala em tamanhos, em metros, também, mas eu tô falando gigante no funcionamento, tá? Então a gente tem uma estrutura gigantesca para compreender o sistema digestório. E eu percebo que os nossos colegas enfermeiros, os nossos amigos técnicos de enfermagens têm dificuldade para quando a gente fala do sistema digestório como um todo. Lembrando e nada do que eu vou falar aqui é novo para vocês, porque isso foi o primeiro conteúdo que vocês viram quando pisaram na escola técnica, pisaram na faculdade. Galera, então, vamos aqui, eu vou fazer um esquema bacana para a gente compreender esse negócio na prática. Olha só, tenho certeza que você estudou a boca, tá? Quando você estudou a boca, o que você estudou? Que lá tem dentes, né? Tem dentes e tem a língua, certo? Língua. E o que acontece? Algumas pessoas não têm os dentes, outras pessoas têm todos os dentes, algumas pessoas têm prótese, algumas pessoas têm órtese. Mas o que importa? Porque que começa o primeiro processo. Além das enzimas que existem nessa região, você tem o dente para fazer trituração dos alimentos, a língua para segurar o alimento e fazer movimento de alavanca, enfim, né? Para fazer o movimento de empurrar esse alimento para o próximo órgão que eu vou colocar aqui, chamado esôfago. Galera, o esôfago não faz nada. Pensa no órgão preguiçoso, não faz nada. Ele só faz peristaltismo. Ou seja, ele é um tubo, o alimento passa e ele vai fazendo o quê? Movimentos peristálticos e empurra a comida para o estômago. Então, do esôfago a gente tem quem? O estômago. O estômago trabalha, hein? O estômago trabalha. Galera, quando o alimento chega no estômago, ele não pode voltar. E você pode até ter passado por isso, ou passa por isso, um negocinho chamado azia, mal-estar, você começou a rotar choco. Só que o que acontece? Isso acontece em alguns casos ou para algumas pessoas, mas a gente tem um sistema eficiente chamado cárdia. Tá? A cárdia ela fica justamente aqui. A cárdia é um esfíncter gastroesofágico que impede que o alimento do estômago retorne para a boca. Entende? Impede esse movimento. Então a cárdia faz justamente isso. Estômago. Galera, se eu fosse falar do estômago aqui agora, eu ficaria a tarde inteira. Eu tô fazendo esse vídeo à tarde, tá? Não sei a hora que você tá vendo esse vídeo aí. Mas olha só. O estômago, ele tem um negocinho chamado mucina. Mucina é uma parede glicoprotetora. Protetora por quê? Porque dentro do estômago, aqui a gente vai ter muita acidez, ácido clorídrico, mais especificamente. E esse ácido, se tiver contato com a parede do estômago, vai doer e vai inflamar e vai lesar. Você já ouviu falar em gastrite? Pois é. A gastrite nada mais, nada menos que é quando a gente tem uma acidez que vai lesionando a parede ali. Então existe essa barreira protetora. Éder, se existe essa barreira protetora, por que existe a doença gastrite? Eu vou fazer uma pergunta mais inteligente para você. Por que não é todo mundo que tem gastrite? Boa pergunta. Então, não é todo mundo. Então, você tem que já começar a raciocinar. Isso significa duas coisas. Tudo interpretação, sem decoreba, hein? Se nós temos uma parede protetora que impede você de ter uma gastrite, por que algumas pessoas têm gastrite e outras não? Duas coisas. Ou essa parede é fina, que seria insuficiente, ou a parede ela é normal, mas eu tenho uma produção exacerbada de ácido clorídrico. Olha só, é só raciocinar. Então não é todo mundo que tem gastrite. Algumas pessoas têm, outras não. Entendeu? Bora, porque senão se eu parar aqui a gente não continua. Depois do estômago, a gente tem o tal do intestino, né? E aí a gente vou colocar aqui, ó, intestino. Intestino. Tá? Intestino. Galera, o intestino, tá? Quando o alimento chega no intestino, ele não pode voltar. Para o alimento não voltar, existe um negocinho chamado duodeno. O duodeno, galera, é uma outra válvulazinha, duodeno.
Ó, o duodeno, na verdade, ele é um esfíncter que impede que o alimento, depois que saiu do estômago, passou, entrou na primeira parte do intestino, ele não retorne, tá? Então a gente tem o duodeno, a gente tem o piloro, tá? Aliás, temos o piloro, o duodeno, e o que a gente precisa compreender? Que o intestino, ele tem o jejum e o íleo, né? Temos ali o jejum e o íleo, né? São as partes maiores desse intestino aqui. Então, no intestino a gente tem jejum e íleo. Agora, o que eu preciso compreender? Se aqui entrou acidez, essa acidez ela iniciou um processo de quebra de alguns tipos de alimentos. Porém, alimentos gordurosos não serão possíveis serem quebrados com ácido clorídrico. Então, quando a gente fala de intestino, chega dois companheiros para ajudar nesse processo. Éder, quem são esses companheiros? São órgãos anexos que você sabe melhor do que eu. Chama-se pâncreas. O pâncreas vai fazer o quê? Ó, ele vai liberar suco pancreático. O pâncreas vai liberar suco pancreático. Esse suco pancreático, ele vai ajudar a quebrar principalmente alimentos gordurosos. Éder, quem mais chega para ajudar? Você falou que chegava mais gente? Sim, a gente tem o fígado, preste muita atenção aqui, a gente tem o fígado, que faz 1 zilhão de função, mas a gente tem também a vesícula biliar. Vesícula biliar, tá? O que acontece? O fígado produz a bile e manda para cá. E o que acontece? Você já sabe, né? A bile é liberada para o intestino. Então veja só, a vesícula biliar libera a bile que o fígado produziu para o intestino, o pâncreas, tem uma parte do pâncreas que produz suco pancreático e vem aqui para o intestino. Isso tudo para favorecer o quê? A quebra de gordura. E lembrando que bile é um processo gorduroso, tá? Então, lembra da sua avó, sua mãe, sei lá, que faz sabão? A gente pega sabão, manteiga, e aquele sabão é muito bom para lavar panelas gordurosas? Então, toda gordura é bom porque gordura quebra gordura. Por isso que a vesícula biliar é legal. Já viu alguém que arrancou a vesícula biliar? O cara teve uma colecistectomia? Pois é, essa pessoa aqui não pode comer comida gordurosa, porque senão ela vai ter diarreia. Então não tem que decorar, você tem que entender a lógica do sistema. Agora você sabe que quem não tem a vesícula biliar, não tem a bile liberada no intestino, no momento que ela come, como o cirurgião fez um serviço bem feito, né? Eles sempre fazem isso. Ele pegou o canal, né, o ducto coléticozinho aqui que tem aqui, do fígado que mandava para cá, agora ele colocou direto aqui. Ou seja, ele vai ter liberação constante de líquido biliar no intestino, independente de ter alimento ou não. Por isso é que essas pessoas têm algumas restrições alimentares para não sofrerem com diarreia ou com algum problema do intestino, beleza? E depois do intestino delgado, a gente tem o intestino grosso, tá? Intestino grosso, tá? Intestino grosso. Galera, o intestino grosso, a gente tem o cólon, né? O cólon tem partes. O cólon ascendente, transverso e descendente sigmoide. E depois a gente tem quem? O reto, tá? O reto. Só que agora a gente precisa entender que eu sempre falando das válvulas aqui, né? Então eu tenho o quê? Uma válvula aqui, que ela chama seco, tá? Então, válvula iliocecal, que ela impede que o alimento seco com 2 Cs, tá? Seco. O seco, na verdade, ele vai impedir que o alimento que chegou no intestino grosso volte para o intestino delgado, certo? E depois do reto, a gente tem um outro esfíncter chamado ânus, tá? Esse ânus também impede que o alimento que saiu volta, né? Na verdade, o alimento já em forma de massa, porque já foi extraído tudo que foi possível ali, ok? Então, basicamente, a gente tem esse mecanismo lindo e perfeito de entender, fácil. E o pâncreas, né? O pâncreas, ele é um órgão anexo, então o pâncreas, ele faz parte do sistema digestório? Faz uma parte. A gente tem parte endócrina e exócrina. Endócrina, ele produz hormônios, insulina, glucagon e somatostatina. A parte enzimática produz o suco pancreático. E você sabe me dizer quais são os nomes das enzimas que o suco pancreático produz? Deixa eu pensar aqui, ó. Lembrei do meu professor. Lembrei. Ó, vamos lá. Lembrou? Estatina, tripsina, quimiotripsina,
carboxipolipeptidase. Acho que eu te xinguei agora, né? Mentira, esses dois também. Então, essas 4 enzimas fazem parte do suco pancreático aqui, tá? Então, o pâncreas, gente, eu acho que dá uma aula só de sistema endócrino, porque o negócio é muito top, né? Isso dá parte agora de hormônios, né? Então, temos a parte enzimática, que é a parte que refere ao sistema digestório, e nós temos a parte endócrina, que é uma outra parte gigante que a gente precisa ter muito conhecimento também. Ok? O fígado nem se fala, né? Para estudar o fígado a gente teria que ficar muito tempo aqui e eu percebo que muita gente tem dificuldade de entender o órgão fígado, um órgão muito importante, tá? Galera, então era isso, né? Coloca o hashtag continue, porque acho que aqui dá pra gente extrair muita aula aqui principalmente aqui, ó, dá pra extrair muita aula, dá pra entender medicamentos aqui nesse sistema, tem muita coisa aqui pra gente estudar, beleza? Então deixa seu like aí pra ajudar a gente aí, beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo.